nasci aqui mesmo, há 40 anos atrás, em 1980. E daí até hoje nunca saí da cidade, né? Vejo uma expectativa de vida melhor no meu caso, para os meus filhos ainda penso. Sim. Mas dentro do possível, como hoje eu tenho uma loja, né? Estou no ramo de agropecuário, pet, então eu vejo um desenvolvimento bom. Então, Sim. Ô Grazi, e os seus pais, eles eram também de Amorés? então, se eu for contar minha história para você sobre pais, família, vai dar uma história, não uma novela. Eu fui criada com meus avós, Com os desde o avós. momento, como nos anos 80, mãe solteira, né? A minha mãe. Entendi. Aí meus avós me criaram. Daí, com 3 anos de vida, meus avós paternos me pegaram. Teve um. Foi assim, eles queriam me conhecer, até então não conhecia. E daí minha avó teve que chamar a polícia para me pegar de volta, porque eles não queriam devolver. Mas enfim, a minha avó, né, maternos, meus avós maternos, me criaram com total liberdade de ter contato com meu pai, mas eu cresci com aquela mentalidade, eu acho, de adulto revoltado, não queria conhecer. Mas quando, nunca falaram mal do meu pai, mas quando eu fiz 18 anos, aí a minha tia pegou e falou assim, vou te dar um presente. Foi o qual eu conheci o meu pai mesmo, né, pessoalmente. E daí eu tive uma convivência maravilhosa, até hoje eu convivo com a minha família paterna, só com meu pai eu tive dos 18 aos 26 só com ele, né, que ele veio de falecer. Mas foi tranquilo e continuei com a minha avó, né? E mais meus pais separados mesmo e convivência normal com minha mãe. Entendi. Ô Grazi, e a sua infância, como que foi? Você saía, tinha muitas pessoas que você juntava na Mais da rua? conta. É mesmo? Eu falo assim, hoje os nossos filhos não vão saber o que a gente... Eu falo assim, eu tenho 40 anos, mas eu diverti demais, né? Existe, né, um ditado que meu avô falava assim, a gente anda de carroça, os nossos filhos andarão de carro e os nossos bisnetos voltarão a carroça. Porque não tem a infância que a gente teve, né? Mas era pique-esconde, pique-bandeira, queimado, tudo na rua, né? Uma infância muito gostosa. Em que local aqui em Morés, Grazi? No centro, No Santos centro Dumont. mesmo? Fala assim, na Santos Dumont. Então era uma rua que era muita criança ali. Nossa, era demais. Se juntava os primos, né? Então era brincando o tempo todo. Se eu for contar, a gente... Igual eu falo assim, quando que a família da minha avó é de Mutum. É de Mutum. Isso. Então quando a gente vai pra lá, vai pra roça, a gente senta a madrugada toda conversando, contando casos, Vai colocar os né? papos em dia, Isso, né? mas é igual eu falo assim, nada de internet. Lá tem... Meu primo, quando vai a família toda, ele, como diz, desliga, vão conversar. E daí é muito... Eu falo assim, a gente começa a rir, né? Dos tombos, dos castigos que tem que chegar em casa. Das marcas, né? Igual eu falo assim, a gente hoje, quando a gente vai conversar, fala assim, as crianças hoje não têm... chega em casa com o pé sujo, não tem o colarinho no pescoço de tanto brincar na rua. Mas foi muito gostoso. Como podemos ver, as crianças de hoje, a roupa que usa hoje é usada, né? Antigamente a roupa chegava até pesada. Tão poeirada. Nossa. Mas foi muito bom. Grazi, na sua infância, como que era, exemplo, os locais em Amorés que você ia quando você era criança, como que era em Amorés nesse aspecto da sua infantilidade? Então, minha avó não deixava muito eu sair assim, com medo, né? Mas ir numa padaria, eu amava antes, eu vi padeiro, né? Que passava entregando pão e depois. Isso, tamanho. Muito gostoso. E daí, né, eu falo assim, eu passado o tempo, indo na padaria, mas era muito menos movimento do que o hoje, né? Hoje eu tenho medo de deixar meu filho sair. Só que eu falo assim, eu acho que eu me privo muito com isso. Mas eu achava muito mais tranquilo. A Amorés hoje tem, até onde eu sei, tem 8 mil carros aí em regular, né? Quer dizer, 8 mil carros dentro de uma cidade, antigamente não tinha isso, né? Então era mais tranquilo para sair, sim. Quando minha avó mandava era padaria ou então mercadinho. Então era mais de boa. E era tudo cronometrado no tempo, né? Isso. Meu avô, então, ó, tá secando aqui no chão, não demora. E sair em questão assim de diversão,
Não, acho que a gente divertia mais ali na rua mesmo. Só depois vamos falar assim, a partir dos meus 17, que meu avô começou a soltar um pouco, mas é igual eu falo assim, não, eu acho que é mais em questão de cuidado. Não é que, nossa, ele era rancoroso nem nada, não. Entende? Em questão de cuidado mesmo. E isso foi bom. Sim. Eu tinha uma criação que eu falo assim, o tanto que minha avó me batia e com colocar de castigo, se fosse para passar de novo, eu queria. Porque hoje a educação, eu acho que vale muito. Sim. Igual os meus filhos, eu crio a moda, igual eu falo, eu crio a moda ainda da minha avó, a moda avó. A moda antiga. Isso, porque muitos podem falar careta, mas eu sei que o futuro ele vai ter sucesso com isso. A educação é muito. A gente vê que os resultados nessa criação são melhores do que a criação atual, né? Sim. Eu levei há um tempo, como meu menino fez uma cirurgia há uns 3 meses, aí me pediram para me levar na psicóloga, né, e tal, a neuropedagoga. A primeira coisa que eles falaram, não deixe seu filho com o celular o tempo todo. Por mais que tenha hoje, vamos falar tecnologia, aprenda também a ler, aprenda outras formas de brincar, né? Não só celular, não. Não fazer ele ser dependente do celular, podemos dizer assim. Grazi, e exemplo, na sua infância, as ruas ali já era calçada? Como que era? Sim, no caso ali? Na rua que minha avó mora até hoje, né? Que a minha avó está com 87 anos, tem acho que uns 70 anos que ela mora ali. Já era calçada, porém, como é beira-linha, não tinha aquele muro. Né? Não tinha? Não. Aí, eu acho que quando eu estava com 7 anos mais ou menos, aí fizeram o muro com aquelas gradinhas. Entendi. Era tipo, mas era muito, vamos falar assim, mais terra, né? Uma terra vermelha mais ali naquele pedaço ali. Aí não tem muito tempo, mas depois com um certo tempo que eles fizeram. Fala assim, um muro de Berlim, né? Que ninguém vê ninguém. É um muro, como podemos ver, esse muro aí é um muro até antigo, parece, né? Sim. E era bem pequenininho mesmo. A gente e pulava. O minério vinha com força também, né? E a gente pulava aquilo ali, né? Vamos falar assim, questão ao perigo, né? Que pulava, vinha no trem ali e a gente atravessava ali. Mas pro outro lado, igual eu falo assim, tem os pontos positivos que a gente lembra de coisa boa e Sim. Né, negativo porque era perigoso, mas hoje eu acho que está melhor, pelo fato de que, como você falou, né? Hoje em questão de poeira é bem menos, né? E em questão de segurança. Sim, isso é verdade. Como podemos ver, né? Hoje até aquelas dificuldades de acidentes, as coisas na linha diminuiu, né? Eu acho que eu nem escuto mais. Né? Grazi, e a sua vida escolar, como que foi aqui em Morés? Então, sempre estudei na escola Nossa Senhora do Carmo, né? Ah, é? Sim. E daí, depois, no ensino médio, eu passei para o ginásio, né? Eu tenho, no caso, só o ensino médio completo e fiz cursos básicos. Sim. Mas faculdade não, superior Você não. fez faculdade não? Não. A minha faculdade é da vida. Hoje, por eu ter um comércio, a gente fez alguns cursos, né? Mas faculdade não. Grazi, o que você lembra dos locais onde você estudou que mudou, que hoje é diferente do que era antigamente? Eu fico triste de não ter escola Nossa Senhora do Carmo, que era tão gostoso, era festa dos países. Festa dos países? Festa dos países. Eu participava, eu lembro que a gente era do país Brasil, existia a Holanda, cada turma era um país. Mesmo? Isso era para arrecadar, tipo, vamos fazer uma rifa para a gente viajar, era esses negócios, mas era competitivo. Mas não tinha, igual eu falo assim, hoje eu acho que um mata o outro, né? Se tiver um troço. Antigamente não, a gente brigava e brincava. Mas era muito gostoso isso na escola. Eu lembro muito disso. E do Gimes, eu ainda peguei um pouquinho. Questão de competição, de handball, futebol. Tinha isso, vôlei, né? Então a escola Nossa Senhora do Carmo era, vamos falar assim, era a referência, né? Ela e o ginásio, então, nossa, era demais. Com o pessoal, vamos falar as escolas, pessoal não, as escolas de Baixo Guandu. Tinha disputas uma com a outra? Demais da conta. Sério? Mas, nossa, ficava com raiva mesmo um do outro assim, mas, igual eu falo assim, ficava com raiva daqui, passava uma semana e já estava todo mundo conversando e tal, né? A escola do Carmo, eu falo assim que, na minha opinião, tudo bem que veio para a melhoria da cidade, né? Uma faculdade. Só que eu acho que a cidade há espaço para ter uma faculdade melhor, um tamanho muito mais, que eu acho assim,
igual ali tem o curso de educação física. Eu não sei o que se faz de educação física, sendo que o meu primo, ele é professor de educação física e fez em Valadares, ele tinha provas de caiaque, provas de não sei o que, natação, e aqui eu acho que não tem espaço para isso, e eu acho que o aluno tinha que ser valorizado em questão disso. Espaço tem, só falta ter, no caso, um projeto para isso. E a escola voltaria para até pelo menos o primeiro grau para as crianças. Ali é um espaço muito gostoso. Tipo assim, parece que tem alguns cursos ali que são muito básicos, né? Podemos dizer assim. Para atender os alunos. Eu creio que sim. Guys, eu nunca tinha ouvido falar desse jogo de países. Nossa! Nunca na minha vida. Olha, eu vou te falar, quem você pode perguntar sobre isso? A professora Eliane, que deu aula pra gente na 4ª série. Eliana Mello, acho que é o nome dela. Ela dá aula hoje no Cresci. Ela é aposentada, mas ela dá aula ainda. E a dona Neuza Leite, que foi diretora da escola. A Marli Aquino foi também. Elas todas pegaram essa época porque elas que coordenavam. Né? Elas que ensinavam coisas assim. E a gente... Eu sei que eu estava na 4ª série quando acontecia isso, e depois na 5ª, 6ª, tudo acontecia. Mas era muito gostoso. Até o Padre Elias, uma vez a gente foi do país Holanda, o Padre Elias ajudou a gente com a batata recheada, que é um aí estava no grupo? Então a gente tinha que fazer uma pesquisa, né? Igual o que eram as comidas típicas do país, brincadeiras, esportes, isso tudo. Fazia dança. Vocês disputavam gosto de comida era entre durante países? a noite. Depois, durante o dia, a gente, os professores deixavam a gente reunir para a gente estudar sobre, né, o país e montar o que a gente ia fazer. Então aí à noite era festa, era aberto para toda a população mesmo. E lá era tipo uma festa junina vamos falar assim, né? E daí tinha as disputas de cada série. A 4ª série contra não sei quem, mas eu não falava 4ª série, eu falava país. Holanda contra o Brasil, entendeu? Era assim. Então, e aí tinha as danças, aí era pontos, entendeu? Entendi. E a gente ganhava 10 pontos. Eu lembro que era um tal de 10 pontos para cada matéria. Então era essa disputa, mas era gostoso. Uma hora você procura saber. É muito Exemplo, bom. é igual se fosse time, mas era país mesmo. Isso, Era como eu falo assim, era uma brincadeira, mas ao mesmo tempo você estudava, porque você tinha que saber as comidas típicas, população, curiosidades, a dança, né? Curiosidades, isso tudo a gente sabia. Não me pergunta mais não, que eu não lembro de nada. Eu lembro só que era muito gostoso a gente fazer esse tipo de, vamos falar, exercício, mas acabava sendo uma brincadeira, né? Entendi. Mas era muito bom. Aí depois você veio pro ginásio. Sim, aí eu fui pro ginásio quando eu fui pro 1º ano. Ensino médio. Isso. Aí eu fiz contabilidade, aí não tinha no... Contabilidade? Era 3 cursos, era curso técnico, contabilidade e magistério. Era esses 3 que existiam. Era meio que exemplo, ensino médio junto também com curso técnico, né? Isso. Igual tem na área do Espírito Santo. Isso. Aí você se aperfeiçoava em que você queria. Eu fiz, no caso, contabilidade. Existia o magistério, que era um básico para virarem professora, pedagogia, no caso hoje, que todo mundo estuda, e no caso científico, é que abrangia toda, vamos falar assim, dali você ia saber o que você queria mexer. Entendi. Entendeu? E não exercer, né? E nessa época, como que era a valorização da cultura nas escolas? Exemplo, a cultura de Amorés, exemplo, os desfiles, Pedra Lorena. Como que funcionava isso aí? Que você lembra? Pedra Lorena sempre foi falado, né? Até na hora de estudo de história, sociologia, sempre entrava a Pedra Lorena. Entrava a história daqui mesmo? Sim, sim. Entendi. E em questão de desfile, hoje eu fico triste, né? Porque não tem. Antigamente a gente se empolgava. Era muito valorizado, né? Nossa, falava que ia ter o desfile da cidade. Então, assim, as escolas representavam as coisas, né? E tudo muito bonitinho, todo mundo ensaiado. Hoje eu sinto falta, que não tem isso, não vou poder mostrar isso para o meu filho, porque falar que não vou falar que deixou de existir, mas não é o respeito que tinha como antes. Isso aí eu fico triste, que eu acho que as escolas tinham que cobrar mais, entendeu? E ser mais empolgante. São poucos. Entendi. Né? Tipo assim, as escolas meio que deveriam despertar a curiosidade dos alunos, a história da cidade onde eles moram, né? Raiz, né?
E não A raiz mesmo. Isso, e não é só a minha raiz ou a sua. Sim. Foi da minha mãe, da minha avó, do meu, entendeu? Então eu acho assim, quando a pessoa tem família, ela tem que ter interesse naquilo que, mesmo que vai para fora, crescer, o que eu quero, por exemplo, o futuro do meu filho, eu quero que ele seja, né, um profissional. Sim. Eu sei que Moraes não tem essa, vamos falar assim, talvez expectativa dele ter essa evolução, mas não que ele não possa retornar Sim. e ser um bom Sim. profissional aqui também. Exercer aqui, né? Isso, exercer aqui. Entendi. Tem muitos que fazem isso também. É. Então eu acho assim que de repente puxar mais também questão do desenvolvimento mesmo, né, da nossa cidade. A Moraes pode ser pequeno, mas não está atrasado não. É igual, Grazi, algo que eu fico percebendo, que tem muitas pessoas de fora que vêm e valorizam mais o Instituto Terra e as culturas de Aimorés do que muitos que são daqui. Sim, E como podemos ver, tem muitas vezes os de fora sabem mais do que os de dentro. sim. Meu pai mesmo, ele morou 26 anos no Rio. O sonho dele era voltar para a terra, porque ele falou assim, aqui tem muita coisa para se valorizar. E ele adorava comida, né? Então ele fala assim, o bolinho daqui, o pãozinho daqui. Que é o bolinho de chuva, né? Então, assim, ele fala assim, aqui vocês não prestam muito. Ele falava isso comigo, Entendi. aqui vocês não prestam muita atenção no que tem. Mas a gente que está lá fora, a gente vê. Não vou falar que com tanta tecnologia, fala assim, igual a gente fala em questão de repente, um estudo, uma educação assim, mais aprofundada. Entendi. Mas em questão relativa, em questão de sobrevivência, de convivência um com o outro, ele falou que não tem. Lá ele não sabia quem era o vizinho dele. Aqui a gente está batendo papo e quem está passando ali, a gente fala um oi, um bom dia. Lá não. O Grazi, e exemplo, na sua época de jovem, essa época que você já conseguia sair, quais os locais em Aimorés que você era de sair, que você gostava, que te atraía? Espoleta não, né? Então, Casarão. Foi o auge, o Casarão. Casarão? Ai, gente. Tô tão velha assim não, só tem 40 anos. Aonde que era esse Casarão? Casarão? Era no Guandu. Era No Guandu. vamos falar assim, você conhece? Nossa, todo mundo curtia de boa lá, dançar o tempo todo. Era 2 pavimentos, não sei como não caía de tanta gente que tinha. E ali, os jovens todos ali, o point era lá. E sempre o Bar do Zé. O Bar do Zé, desde que eu me conheço. Como se diz, né, que baile tem história. Então, era o point da nossa adolescência, né? Não era muita coisa, mas era o que todo mundo se encontrava. Tinha suas baguncinhas, mas cada um, eu falo assim, sempre tem a tal da panelinha, né? A gente deixava aquela panelinha ruim para um lado. Aquele grupinho, né? Aquele grupinho não me pertence. Então, entendi. Mas como eu falo assim, espoleta, mas é muito sadio. Eu gostava não vamos falar assim, coisas mundanas, coisas ruins sempre existiu, não é o de hoje não. Fazer coisa errada você pode ir, você tem 2 caminhos. O longo e perfeito, né? O curto, ingrato. Mas, nossa, dançar era o auge. Como para atender, aproveitou a juventude, podemos dizer demais assim. da conta. Tem história pra lá de Bagdá pra contar pros meus filhos. Oi, gente. Grazi, aí no caso você depois começou a trabalhar. Na sua vida já de começar a trabalhar, como que foi aqui em Aimorés? Então, hoje não se pode mais, né? Mas antigamente, apesar que eu sou um pouco contra até hoje, depois eu falo, mas eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 para 14 anos. A minha mãe abriu uma locadora, né, de videogame, que também era o auge jogar. É mesmo? Era o quê? Era parecido com a Lan House ou não? Isso, só que na moda de Nintendo, Super Nintendo, era assim, na TV, né? Então foi a primeira coisa, quando se abriu, vamos falar assim, sem ser Lan House, era isso. Era vamos falar assim, uma loja de locadora, não sei, de videogame, jogos, né? Isso. Então eu comecei a trabalhar ali com ela e fui ficando até meus 17 anos. Aí depois começou a entrar Lan House quando eu estava com uns 18 anos mais ou menos. Aí entrou Lan House. Aí ela mudou também, foi modificando. É igual eu falo assim, as coisas foram sendo modernas, né? E a gente foi acompanhando. Então hoje
uma criança for trabalhar com 14 anos, e isso não era remunerada, tá? No caso, trabalhar para aprender mesmo o que é o comércio, o que é trabalhar. Meio que pequenos estágios, podemos dizer assim, né? Isso, sem remuneração, né? E também em mecânica, existia muitos meninos que trabalhavam em mecânicos, tudo sem. Os pais levavam assim, tem como deixar meu menino para aprender alguma coisa? Era assim. Exemplo, tem muitas pessoas, tem muitos mecânicos que são melhores do que os que são formados mesmo aqui. Sim, muitos, né? E a gente reconhece isso. Mas aí eu comecei a trabalhar assim desde nova com minha mãe. Depois ela também tinha uma loja de bicicleta. Ah, é? Né? Que era de peças e consertos. Daí eu trabalhei lá até os 18. Depois saí vamos falar assim, da cortina, né? E aí eu falei assim, não, agora eu quero ganhar, né? E aí eu fui... Ganhar o meu, né? Ganhar o meu, isso. E daí eu fui trabalhar em uma loja de móveis, que era Paraíso Móveis, que tinha aqui em Morés. E era em que local, Grazi? Onde que é Darclenes hoje. Ah, sim. Ali foi bastante tempo essa loja. Daí fiquei ali. Depois fui para uma oficina de moto, trabalhar na oficina de moto. Da Honda? E não, era no caso, vamos falar assim, a gente abriu uma loja, né? Ah, vocês abriram. Que era o meu padrasto e minha mãe. Ficou um tempão. Aí depois que meu padrasto foi embora, que aí pegou e resolveu fechar. E daí eu sempre trabalhei em comércio, nunca parei, até no ponto agora de ter o meu mesmo. Entendi. Na área que você mexe de vender ração, você já trabalhou nela tem muitos anos, Grazi? Trabalhei durante uns 8 anos, eu falei. Uns 8 anos. Isso, uns 8 a 10 anos foi isso. É meio que ali que você aprendeu mesmo manusear, no caso, né? Desse ramo, né? Entendi. Questão de comércio já há muitos anos. Agora, desse ramo, aí foi o que eu aprendi. Quando a gente saiu, no caso, quando eu saí, eu falo quando, geralmente é eu e meu esposo. Mas quando eu saí, eu pensei, o que eu vou fazer? Daí, o ramo de alimentação ainda era o meu foco maior. Entendi. Só que era muito mais caro, um investimento muito mais caro. Então, onde que eu optei pelo PET. E, graças a Deus, vem dando certo. Entendi. Grazi, e essa área que você escolheu, o que você tem a dizer nesses anos que você já está nela aqui em Morés? É uma área que, exemplo, a Morés tipo assim, é bom em Morés? O que você acha desse Eu acho aspecto? que qualquer comércio, ele tem um desenvolvimento aqui em Morés que pode ser bom, não, que é bom. Em qualquer lugar, basta você querer, né? E eu falo assim, desenvolver ali, assim, qualquer coisa que você vai mexer, primeiro seja humilde. Entendi. Desça do salto, veste a camisa da sua empresa e trabalha. Entendi. Foca e trabalha. Então, assim, eu acho que a nossa cidade tem o que crescer. No meu ramo eu vejo um desenvolvimento, sim. Eu tenho uma expectativa de construtiva aí, de ver mais melhoria. Eu não tenho reclamar hoje, mas eu quero crescer mais ainda. Portanto, eu tenho um projeto ainda para minha loja. Igual no caso tem também esse projeto Focinhos Carentes e Vira-Latas, que recolhe esses animais de rua. Eu acho que podem ter mais ajuda em questão da sociedade. A gente também faz essa ajuda para eles. E eu acho que qualquer outro comércio, né? É igual você está falando, eu acho que pode estar focando e tem o jeitinho mineiro da gente estar chamando o cliente, né? Saber trabalhar. Eu acho assim, a gente tem que... Muita gente vê assim, tem que ter uma lucratividade muito, mas às vezes você tendo o menos e muito cliente, você ganha muito mais do que você ter uma porcentagem maior e menos cliente. Tipo assim, eu vejo que a Morés é o seguinte, a Morés, ela corresponde ao trabalho que você quer fazer. Sim. E o bom mesmo é quando você tem uma linhagem de cliente equilibrada, né? Sim. Ontem mesmo a gente estava conversando com um cliente, ele falou, em Amores não falta serviço, falta a pessoa querer trabalhar. Entendi. Né? Porque muita gente às vezes também quer trabalhar, mas quer primeiro a remuneração muito alta e trabalhar menos. Pelo menos eu como fui funcionária, eu valorizo o meu funcionário, mas me mostra o seu serviço.
Porque você sabe o que ele está passando. passando. Eu sou muito 220, eu falo assim, eu sou ligada a 220, você é meu cliente, você já esteve lá na loja, você sabe. Então, eu quando eu tenho um funcionário, eu quero que ele seja melhor do que eu. Sim. Porque eu vou dar muito mais valor a ele. Sim. Já valorizo, que eu acho que o funcionário tem que ser valorizado também. Eu sou uma empresária, mas eu já fui funcionária. Então, Entendi. eu acho que cada um tem o seu valor, desde que ele mostre que ele tem que ser valorizado, né? Lá hoje a gente trabalha em família, que é eu, meu esposo, meu enteado, e mais outro funcionário, né? E daí a gente já está com expectativa, porque preciso já de outro funcionário. Sim. Então, assim, se eu estou precisando, porque está tendo crescimento, Sim. né? E demais outras, eu falo no caso da minha empresa, né, da minha loja, que eu foco mais no pet. Sim. Meu ramo é mais voltado ao pet. Mas para outros tipos de comércio há possibilidade de crescimento. O sol nasce para brilhar para todos. Cada um trabalha no seu, não invejando do outro, eu acho que tudo dá certo. E é aquilo também, né, Gás? Exemplo, quando a pessoa vem lá de baixo, ele sabe quando ele está aqui em cima o valor que ele teve e ele sabe como que está lá embaixo também, né? Eu falo assim, como eu aprendi uma coisa, quando eu abri o meu comércio, a gente tem que perder para saber ganhar. Entendi. E foi isso que aconteceu comigo. Eu falo assim que o que aconteceu em questão de hoje eu ter um comércio que sirva como um aprendizado para outros. E eu falo assim que isso para mim foi um testemunho, entendeu? Mas em questão assim, igual você falou assim da pessoa subir, muitos deixam subir também. Entendi. E isso eu não consigo ainda colocar. Não consigo não. Eu não quero colocar na minha cabeça que eu tenho que ser melhor do que o outro, não. Entendi. Não existe raça, nem tribo, nem cor. Sim, sim. Então, para mim, todos somos iguais. Só, no caso, é a convivência. No caso, é a sua vida pessoal, você saber lidar com o que você ganha. Né? Saber você crescer com aquilo que você tem. Sim. O Guiazzi, só para você falar para nós um pouquinho como era Aimorés, quando você trabalhou ali onde hoje, no caso é da Arkansas, como que era ali o centro de Aimorés, que você lembra? Eu não peguei, eu falo assim, Aimorés teve enchentes, né? Sim. Eu não peguei de 79, aí depois teve uma no ano que eu não sei, mas aí eu não estava... 97. 97, eu não estava aqui, eu estava para casa da minha tia, mas eu sei que ela arrasou aqui. Mas ali, toda vez que chovia, onde eu trabalho, tinha que entrar água. É mesmo? Então, eu falo assim, esse lado aí de Aimorés, eu acho que tem que dar uma melhoria boa, né? Como podem ver, parece que o centro de Aimorés que é o fundo, né? Auxilia sempre eu falo assim, não que não esteja falando mal, estou falando para ser uma mensagem construtiva. Né? Eu vou falar assim que as autoridades, né, podiam valorizar um pouquinho mais a sua cidade. Entendi. Né? É um gasto maior que eu sei que ali, vamos falar para você refazer, falar área acho que engloba SAI, não vou te falar certo. Mas eu sei que vai ter um gasto maior, mas não que não possa correr atrás, né? Para não ficar acontecendo toda vez isso. Pode haver um retorno, né? Isso. Que é o principal. Igual eu falo assim, qualquer chuva que está dando agora, o povo tem que ficar fazendo, como que fala? Mureta, né? Para não entrar água dentro das lojas. E casas também, né? Igual lá na Barra do Manhuaçu, né? Um bairro que tem aqui. Mas... Bom que onde essa loja não... Graças não vai, não. a Deus, não. Porque ali é alto, né? Sim. E ali era uma casa, não sei se você lembra. Ali era uma casa? Aquela casa ali era antiga. Ali, aquele comércio era uma casa antiga. Era o seu Osório, não sei, da Semig, Semig que morou ali. Então aquilo ali tudo, igual você vê o Bar do Zé, o fundo dele dá na nossa loja. O fundo Come dá na nossa loja. Então ali é grande. E aquilo ali tudo era uma casa. Aquele pontinho menor, a nossa, e aonde que é aquele outro comércio lá, o Grupo Lima. Tudo era casa. Ô Grazi, daquela área ali, a mais velha é a prefeitura? Você fala em questão de tempo, no caso ali, de idade já, de construção. A prefeitura, aquela casa que foi do Aron, não sei se é ainda, aquela casa é antiga. A casa é velha, né? Tudo são pontos que já, desde que eu me entendo por gente, está ali, né? E era antes ainda. E continua a mesma construção ainda, né? Onde é a mesma loja, só dividiram, né? Mas a construção é a mesma, não mudaram nada. Aquele lote que tá vago lá da prefeitura, que ali era um casão, não era? Era do...
Era uma casa. Era uma casa, né? Eu esqueci de quem, até um homem que vende chácara, gente, esqueci o nome dele. Mas enfim, era uma casa ali antigona mesmo. Uhum. Aí o Rogério comprou, né? Até então, eu falo assim, derrubou a casa, mas creio que é para melhoria da cidade, porque para o futuro ali tá para ser um comércio, né? Então Ah, vai é? ser um comércio grande ali. Ah, entendi. Melhoria, né? Sim. Emprego para a cidade, É. para as pessoas, né? Então é um crescimento, né? É, isso é verdade. Aliás, quando você trabalhou ali no centro, onde hoje é a Darkens, ali tinha a Oriente, tinha o Franchini. Sim, Franquinha, Não, não. tinha a Oriente, tinha o Oriente, Friseirão. não, ali era, olha só, era o Friseirão, a Oriente, que é até onde que é Empório e a Zema, e Isso. depois era do Ivo, material de construção, Ali tinha aonde que era material de capixaba. Ali tinha um material de Isso, construção. aquilo ali tudo era do Ivo, né? Ou é ainda, não sei. Mas era um material de construção dele, aquilo ali. Depois que surgiu a capixaba. Ah, entendi. Muitos anos ali, um material de construção. Aonde é o Bradesco hoje? Naquele prédiozinho? Aquilo dali era o que antigamente? Será que ele era... Aonde você fala? Ali onde é hoje o Banco do Bradesco. Aquilo dali antigamente, será que era o que ali? Eu sei que era uma casa, mas eu não lembro de... Eu sei, mas eu não lembro para te falar o nome. Mas era da Sheila Pôncio. Era uma casa também. Era uma casa, né? Ali a maioria tudo era casa. Hoje virou tudo comércio, né? Foi tudo substituído, né? Uhum. As pessoas foram saindo e agora as pessoas retornam. É. Porque a maioria foi embora e depois voltou aposentado, né? Isso é verdade. Aí eles moram em outro lugar, mas aí Sim. o bom que deu espaço ao comércio ali, né? Eu acho que Moraes ainda tem muito para melhorar, sim. A Moraes tem muito, né? Tem espaço também para ser melhorado, né? Muito. Muito espaço. A Praça Grazi, você lembra como que era? Lembro. Antigamente o deguste, eu falo quando eu tinha uns 8 anos. O deguste era... Ai meu Deus, eu esqueci o nome, mas eu vou falar o popular, era um inferninho, o tal do inferninho. Ah, é? Que a minha mãe pegou essa época. Então eu lembro quando minha avó falava assim, você não vai sair, senão você tem que levar com a Graziele. Aí a minha mãe pegava, passava a mão em mim e me levava. Nossa, era sinistro aquele lugar. Te levava pra lá, você era novinha e te levava. Tinha uns 7 anos, eu credo, o que é isso? Mas era tipo assim, uma boate, né? E também tinha o Celção. O Celção antigamente tinha um trailer. Aí isso aí até na minha adolescência. Aí era no centro ali também? Em frente à caixa. Frente Do à lado caixa. da caixa, né? Vamos falar entre a caixa e o Acrecred. Ali era um pointzinho legal também. Era um ponto de lanche ali. Era ali. E isso aí que eu lembro. E também lembro aí já era quando eu estava 7 anos também, criança, o Dom Garfo, que era onde que a igreja... Como que chama? O meu pai eterno, Pastor Luiz, Beth Shalom. Ali naquela rua, que até a loja já teve naquela rua, ali era o Dom Garfo. Era o... Nossa, chiquetoso. Então, eram as populares da época. Ali, sim. Então eu lembro disso, né? Foi muita mudança. Só que eu falo assim, a gente tem as lembranças boas, que eu acho que foi uma lembrança boa, mas hoje eu falo assim, é para melhoria. Então hoje o que tem no lugar tá bem melhor. Você do que o considera que antes. melhorou, Eu né? acho que sim. Né? É igual eu falo assim, foi umas lembranças que não que quem saiu podia estar continuando, mas com mais, vamos falar assim, com mais construtividade, né? Sim. Só que talvez não em questão de igual, vamos falar onde que era essa boate que eu falei, né, que hoje onde que é o deguste, acho que melhorou 100%. Entendi. Né? Já foi para um bem melhor o hoje, né? Que atende várias pessoas, né? São muito mais tem muito mais clientes do que focado só para um tipo de cliente, né? Hoje é para todos. E também cá onde que era o Dom Garfo, que era um restaurante muito chique, quer dizer, deixou de ser lá para virar um deguste. Sim. E ali virou a igreja, né? Então, eu acho que foi para melhor, sim. Aliás, então você lembra até da rodoviária que eles falavam que era ali perto do Bar do Zé, né?
Ai, Deus, você acredita? Era assim, mas só que eu não lembro. Sempre, eu só lembro dela agora onde ela tá. Não lembro. Ah, entendi. Eu lembro da estação, que antigamente era muitos trailers que tinham onde que é a praça. Isso aí eu acho que não tem a estação ferroviária. Aham. Aí ali tinha vários trailerzinhos de alimentação. Isso eu acho que Compadre, tinha várias lanchonetezinhas ali. Isso. Eram uns 4 ou 5, não sei. Aí isso aí eu sinto, aí eu acho que isso aí já foi um ponto negativo. Ah, entendi. Vamos falar assim, porque hoje, tá, você tem a lanchonete da estação ferroviária. Não frequento, mas eu vejo que, né, quem chega podia ter aquilo ali como, vamos falar assim... um atrativo, né? Isso. Podemos dizer assim. Porque tem o bar do ponto, nada contra, mas, né... No caso, já teria aquelas outras lanchonetes para mais familiar, criança, né? Chegou com o pai e a mãe ali, então, falei assim, olha, tem aqui um caldinho de cana, que era caldo de cana e esse pastelão, que a maioria servia. Uai, só pra você ter ideia, eu pensando aqui, o único local que eu sei que tem trailer em Aimorés é aquele que tem lá perto da igrejinha. Fora isso, não tô lembrado de um outro. Tem trailer na rodoviária, né? Aqueles que servem uns negócios. Mas nem sei se funciona mais também. Ah, aqueles que ficam lá de fora ali. Isso, ali. Só que, exemplo, é meio que fica muito escondido, né? Isso. Mas eu falo assim, eu sei que acabou, né? Eu acho que faz um pouco de falta sim. Mas também não sei se teria o comércio hoje para ter todo mundo esse trailer, né? Entendi. Não falo para ter todos, mas poderiam ter um ou dois, não sei. Sim. Porque às vezes a pessoa sai, desce correndo ali, vai para onde já está faminta, poderia tomar um caldinho de cana com pastel. É referência, eu ia falar, parei, igual hoje não tem mais, não fala aqui na nossa cidade, mas quando a gente viajava de trem, aí o trem tinha parada para comer, aquelas mulheres que vendiam. Ah, tá, casinha tudo na janelinha. Isso, vendendo chup-chup, mas aquelas cocadas. Bacia também, aqueles biscoitão de polvilho. Isso, era uma referência, né, no lugar onde parava. A mesma coisa em Aimorés. Aquilo eu lembro, acho que era antes de chegar em Valadares. Acho que antes de chegar em Valadares. Eu não lembro o lugar, mas assim, eu achava o máximo aquilo, né? Compadre Verão, antigamente a gente andava muito mais de trem do que anda hoje. Eu não sei o que é andar de trem, já tem anos. Aí. Deve ter mais de 10 anos. Nossa. Então, igual eu falo, era referência isso. Sim. A Aimorés também, ali desceu, a Aimorés tem um caldo de cana com pastel maravilhoso, né? Vou falar, então... Hoje não tem mais. Mudou muito, né? Sim. Grazi, aquele armazém grande que tem em frente ali à Unipac, aquele armazém ali, ele já foi mais movimentado? Semig, não, desculpa, é Cazengue, ali era Cazengue. Cazengue que chama? Eu sei porque meu tio que trabalhava lá, né? Meu tio trabalhou muitos anos na Cazengue, era um armazém o qual guardava café. Ah, ali também guardava café? Sim, café, arroz, era um armazém. Não sei se você já chegou a entrar lá dentro, mas lá era enorme. Não é, né? Muito grande. E isso, eu lembro mais ou menos que o meu tio falava assim, que ficava ali armazenado e eles mandavam para fora, né? Em questão de... a Cazengue era o nome, mas mandava para outros lugares. Eu não sei te falar certo. Ali meio que era só um armazenamento para depois distribuir, Sim, mas era tudo muito, vamos falar assim, era como se fosse uma empresa tal, assim, né? Entendi. Tinha nome, porque não era só aqui, era aqui, Valadares. Vou falar onde, porque meu tio foi transferido. Aqui, Belo Horizonte, Caratinga, Ipatinga, Carangola e Valadares. Eu sei que ele trabalhava... Era algo grande, né? Sim, entendeu? Aí eu sei que eram vários funcionários nisso, descarregava, eu só não sei qual a finalidade, assim, questão de que ficava ali e depois ia para outro lugar. Isso aí eu não sei, mas eram vários funcionários e igual o meu tio, o setor dele já era um pouquinho mais, então ele falava isso, tinha uma tal de balança que os caminhões passavam ali, tinha que, né, pesar, eu sei que era um negócio assim. Era algo de alto nível, né? Sim. Aí isso aí acabou, não sei por que também. O IBC, aquele armazenamento também que tá fechado lá, você lembra de quando estava funcionando? Menino, eu não lembro. Em questão dele funcionar, não. Eu lembro que tinha umas casas ali dentro. E quem morou ali quando eu era criança foi o seu Deraldo, que tinha padaria Rio Doce. Não sei se você o conhece. O seu Deraldo foi dono da padaria Rio Doce há muitos anos.
pai da Poliana. Então, como eu estudava com a Poliana, a gente ia para lá, brincava, achava aquilo o máximo, né? Sim. Brincar lá dentro, porque tinham as casas lá. E o que eu me lembro era só esse pedaço. Aí lembro do que tinha ali, eu não me lembro. Depois que eles mudaram de lá, também não lembro como que ficou. Eu sei que acabou. É triste, mas Sim. acabou. Vejo que hoje eles tem um projeto, né? De estar Uhum. fazendo alguma coisa ali. Não sei se é alguma praça, alguma área de lazer, creio eu. Mas o galpão em si ainda está lá. Tomara que seja coisa boa. Pode ser utilizado para algo, né? Sim. Mas tá parado. Aham. Eu acho que ali podia ser aquele galpão para ser reutilizado, né? Podia ser alguns tipos de comércio, Sim. né? Tipo, eu falo tipo Ceasa, né? Vamos falar Sim. assim. Eu creio que ele daria certo. Sim. A única coisa que eu falo, não, né? Uma das coisas que eu falo que a Aimorés precisa, não só aqui, mas eu vou falar porque eu moro aqui, então eu quero a melhoria para aqui. O povo tinha que amar mais, deixar de ser um pouco mesquinha, acreditar mais vamos falar, parceria, ajudar o próximo. Não é porque eu tenho uma casa de ração, um pet, que o Matheus não pode ter. Grazi, eu vou abrir um negócio aí tal. Então, assim, por que não ajudar você também, entendeu? Deixar essa mania de às vezes um querer Isso, furar o achar olho que do é outro, né? concorrente. Eu posso entendi. trabalhar com laranja e você trabalha com amarelo, Sim. entendeu? Eu acho que pode ser assim. Então, ali, igual eu estou falando em questão, a gente está falando do IBC, um Ceasa ali, fulano, cicrano e beltrano ter ali, né? Cada um trabalha com uma coisa. Sim. Não precisa ser todo mundo tomate, todo mundo massa. Cada um trabalha com coisa para não querer atrapalhar, vamos falar assim, né? Então, aqui em Moré solta muito isso, em questão de deixar um pouco de achar que é concorrente e querer ajudar. E aqui não funciona ainda, não. Aqui a concorrência é muito alta, né? Sim. O meu ramo mesmo, né, a gente teve um que foi até minha loja, falou que ia abrir uma certa coisa, se a gente entrar em parceria, na hora. Eu concordo. Só que aí a parceria que eu achei que poderia ter, aí ele nunca mais me procurou. E daí ele abriu o mesmo ramo que eu. Entendi. Então eu vi assim que não era uma parceria. Então falta isso, parceria. Entendi. Grazi, você comentou algo que, tipo assim, algo que nós temos ouvido muito. Nós temos ouvido muito que hoje em dia tem muitos jovens que têm saído de Aimorés falando no seguinte aspecto, que Aimorés não tem emprego, é ruim para achar emprego. Qual a sua opinião que você tem sobre isso? Você também pensa assim, que muitos têm que ir para fora buscar por não ter aqui? Eu vou tentar explicar. Não sei se você vai conseguir me entender, mas eu acho que em questão de... Não é falta de serviço, não, é preguiça. Eu falo assim. O que você tem que buscar fora é educação. Entendi. Hoje você for fazer um curso, por exemplo, meu menino fala que ele quer ser otorrinolaringologista. Meu Deus. Nem sei o que é isso. Né? Parte facial. Então, aí eu não tenho aqui. Aí é fora. Né? Eu tenho que mandar meu menino para fora estudar. Mas não quer dizer que ele não possa voltar para exercer a função dele aqui. Entendi. Entendeu? Então, em questão de educação. Agora, eu quero muito que ele estude. Mãe, não estou afim de estudar. Depois, eu quero ter ele até meus 18 anos. Depois eu quero que ele seja um homem independente de mim. Tenho minha pequena também, mas eu estou falando dele porque ele já tem 10 anos. Não quer, então vai trabalhar. Porque a cidade tem como você trabalhar. Oportunidade você quer dar a ele, né? Sim. Então, assim, não é porque... Eu falo assim, qualquer um é profissão. Entendi. Porque hoje eu me considero, né? No caso, eu estou no ramo de pet, sou um empresário. Mas eu preciso daquele que vai à rua para deixar minha porta da minha loja limpa. Então, ele é um profissional, porque eu não faço esse serviço. Você precisa de quem trabalha no SAI. Porque eu preciso da água. Né? E assim, é um precisando do outro. Sim. E daí, igual você, né, comentando, se precisa ir para fora, emprego tem. Basta fazer ele funcionar. Né?
Porque hoje uma empresa pode ter, vamos falar assim, mas eu não quero ter muito funcionário para não ter gasto. Mas se você colocar mais pessoas para trabalhar, para fazer a empresa gerar mais, ela vai vender mais. Sim. Só que aí precisa desses adolescentes hoje querer isso. É. E eu vou ser sincero, tem muitos que não querem não. Eu estou tendo uma experiência, principalmente com alguns adolescentes, né? Que passa na nossa loja em questão de estágios, e a expectativa que eu vejo neles são pouquíssimas, uns 10%. Porque perguntei o que você pretende fazer, ainda não sei. Adolescente com 17 anos, ele já tem que saber o que ele quer, né? Então, se você não sabe, então pelo menos alguma coisa você tem que fazer. Aí não sabe ainda, então tomara que... Tá faltando um pouquinho de puxão de orelha. Entendi. Eu creio em questão de responsabilidade dos pais. Que os filhos só aprendem a trabalhar e ser alguém se os pais também ficar cutucando ali. Afinal, os maiores professores da vida são os pais, né? Sim. E que os pais têm que dar uma direção, Sim. uma opinião. Independente do serviço, você tem que trabalhar. Sim. Eu acho que é tão gostoso você ver a cor do dinheiro seu. Então, falar que você ganhou, porque você, é mérito seu, mesmo né? que você ganhe ali, vamos falar, você está ganhando hoje o seu salário, não sei, vamos falar assim, o básico, R$ 1.500, nem que você torre todo, mas você torrou porque você trabalhou, né? Então, quem trabalhou foi você, cara. Então, agora, quando você está na aba dos pais, pai, me dá um dinheiro aí. Oh, Deus, não faz isso, não. Tenta valorizar seus pais também, entendeu? Sim. Então, eu acho que não há necessidade dos adolescentes, dos jovens ir para fora, não. Tem emprego aqui, sim. Tem serviço. Vamos falar assim, basta a pessoa querer trabalhar, né? Entendi. Emprego tem, só que tem que querer trabalhar. Agora, em questão de educação, por isso que eu falo, tem que ir para fora se você quer, mas você pode voltar. Entendi. Não que lá fora não tenha mais oportunidade, mas aqui em Moraes tem como ter esse crescimento. Sim. Basta querer. Só que a gente para no meio do caminho. Desiste muito fácil. Tem pessoas que, como podemos dizer, colocam limites muito rápidos para as coisas, né? Sim. É igual eu falo assim, tem um nó na sacola, tá difícil, você vai e rasga, você não tem paciência para pegar e tirar aquele nó. Então a pessoa acaba desistindo. E aí não pode desistir da nossa cidade. Você é jovem, não sei se você tem vontade de ir embora, mas se você ter uma mente em querer de aumentar isso aqui, você vai ver que isso aqui pode dobrar. Porque aqui, né, exemplo, se eu tivesse a mentalidade, quem está do meu lado também veio também ter a mentalidade, então acaba sendo um ajuntamento. Infelizmente aqui não é igual o beija-flor, eu falo assim, o beija-flor vai lá e coloca uma gotinha para apagar aquele fogo, mas se juntar todo mundo, vai apagar. Então, quanto mais mente aberta, mais pode, vamos falar assim, prosperar, pode aumentar. Verdade. Eu acredito. Como podemos ver, todos nós temos que acreditar. Sim. Que tem gente que gosta de acreditar, mas se não acontecer isso... E, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Aliás, para nós finalizarmos, só da sua opinião. Você é moraense, também trabalha aqui, vive aqui. O que você acha que a Moraes deveria mudar? Sua opinião. Que você particularmente acha que se acontecesse isso, mudaria, melhoraria? Ou você acha que está 100% bom do jeito que está? Não, 100% a gente nunca vai concordar, que a gente nós somos imperfeitos, né? Educação. Educação. Eu ainda continuo teclando. Mas vai dar certo, educação sim. Igual eu falei em questão da faculdade. Há espaço para uma grande faculdade dentro de Moraes. Nós somos o meio entre Espírito Santo, Taminas, igual eu falo assim, a gente é o círculo do sol, os raios estão em volta. Nós então, temos dois, né? Tem Espírito Santo aqui, que Taminas. Então o espaço nós temos. Se eu falo assim, questão... Eu não posso falar prefeito porque não é só o prefeito. O prefeito depende de todos. Não adianta a gente querer apontar o dedo e falar que ele tem que fazer. Não, todos têm que fazer. Todos podem brigar e ele dá o aval maior, né? Mas tem espaço para fazer uma educação bem melhor aqui em Moraes, uma faculdade bem melhor, com mais cursos,
para estimular mais vamos falar assim, as crianças, os jovens, os adolescentes, até a gente mesmo, né? Eu falo assim, já da parte adulta mais velha. Mais vivido, Mais vivido, isso. Para estar tendo uma melhoria, assim. Porque através de você ter mais conhecimento, você faz a cidade ser melhor. As outras cidades são maiores porque tem espaço mais para estar tendo mais aprendizado, mais educação. Eu falo que é igual, eu tenho uma prima que mora no sul, a educação que a menina dela tem, eu falo assim, eu tenho aquela inveja boa, eu fico invejando como que eu estudo de lá, com o estudo hoje daqui, entendeu? Não é igual eu falo assim, não é uma coisa robótica, mas é um aprendizado muito rigoroso. Hoje Letícia tem a idade do meu filho, que é a prima, também são primos. Ela sabe coisa que o meu menino acho que vai aprender quando ele estiver no 7º ano. Sim. Então, mas lá é maior. Não é porque é maior que é melhor. A Aimorés pode ser tão bom quanto.